Irmãos, eu tenho dois textos principais para essa nossa reflexão hoje. E eu quero ler esses textos na medida em que eu for falando a pregação desta noite aos irmãos. Porque eu quero falar um pouco sobre igreja. Eu quero dizer aos irmãos que falar sobre igreja não há nenhuma novidade. Os irmãos sabem muito bem. Aí os irmãos vão dizer assim, mas o pastor vai falar sobre igreja, eu sei tudo sobre igreja. Vai falar sobre isso. Os irmãos conhecem a origem da igreja, claro. Todos conhecem aqui de cor Mateus 16, 18, claro. Todos sabem. A menos que tenhamos aqui um visitante e que não é crente em Cristo Jesus, não está acostumado a manusear a Bíblia, pode então eventualmente não conhecer, mas nós outros conhecemos e muito bem, não é? Onde Jesus disse que ele edificaria a igreja. Então está no futuro, porque edificou em Atos capítulo 2, nós sabemos disto. E ele edificou a igreja sobre ele é o fundamento, o alicerce da igreja, e ele edificou a igreja para ele. A igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Jesus, olha que bênção. Eu quando comecei a pastorear, eu ficava muito preocupado. Naquele tempo havia muito assim, série de conferências, não existem séries mais, não é? Muito pouco. E de repente vamos fazer uma série, vamos convidar um pregador, não sei o quê, e aí chegava naquela semana, caiu uma chuva e poucas pessoas compareciam, e eu ficava assim triste, eu ficava falando para Deus, o senhor não quer que faz o trabalho, então fala logo, então não vamos fazer e ponto, né? Depois eu fui começando a pensar o seguinte, a igreja não é minha, se Deus mandou chuva é porque ele quis mandar, e quem veio porque Deus quis que viesse. Claro, tem sempre os rebeldes que não vêm, mas vieram aqueles que Deus quis. E eu passei a ficar tranquilo em relação a isto e não a discutir com Deus mais o fato de que numa programação chovesse tanto. Então, meus irmãos, a história da igreja é uma história conhecida, os irmãos conhecem de cor e salteado, mas eu quero falar nesta noite sobre duas atividades da igreja. Olhem bem. Duas atividades da igreja, uma interna e outra externa. Atendemos bem para isto. Estas duas atividades da igreja são atividades essenciais na dinâmica diária da igreja. E eu diria que essas tarefas tarefa interna e externa, elas são, digamos, a razão da existência da própria igreja. Porque se a igreja não fizer isso, para que igreja? Então não serve para nada. Então vamos refletir sobre isto, vamos pensar sobre essas atividades, a atividade interna e a atividade externa da igreja. A atividade interna da igreja trata-se de uma atividade que vem desde os primeiros momentos da existência da igreja. Os irmãos, quando estudam Atos, livro de Atos dos Apóstolos, e é bom ler este livro numa sentada. Por quê? Porque Atos conta a história da igreja. A igreja prometida por Jesus, em Mateus 16, 18, ela passou a existir a partir de Atos capítulo 2. E no versículo 42, a igreja ela se reunia. Era uma comunhão, uma coisa gostosa. Os crentes estavam sempre juntos. Eles tinham alegria nisto. Eles cresciam nisto. Eles tinham prazer em dividir, inclusive, as coisas que possuíam. Atos 2:42, então este versículo que é um texto áureo, ouro, não é? Para podermos compreender a igreja começando como ela começava nessa atividade interna, adorando a Deus, todos reunidos,
todos celebrando, era comunhão em todo o tempo. E o que a gente sente e percebe e lê e descobre em Atos é que a igreja ela não se reunia de forma dominical. A igreja estava sempre se reunindo e isso é algo fantástico. Quando nós lemos o texto, que é o texto que eu quero para este momento, pensando nessa atividade interna da igreja, que é Hebreus 10, 25, diz assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando de congregar-se. Meus irmãos, nós tivemos até recentemente uma pandemia. Que coisa triste. Os templos estavam fechados, não é isto? A gente passava hora de culto, os templos fechados. Depois foi autorizado abrir parcialmente, frequência parcial, 10%, 20%, 40%, enfim, mas de acordo com a quantidade de lugares, mas não podia os crentes 100% estarem presentes nos cultos. Que tristeza, a pandemia. Mas os irmãos sabem o que é que me entristece um pouco mais, além disto? É que muitos crentes ainda hoje estão usando a pandemia para não virem para a igreja, para os cultos. A pandemia. A pandemia é culpada da ausência de muitos crentes, creio que nenhum aqui em Sabaúna, mas em César de Souza, em outras igrejas e coisas. Tem crentes que, desde a pandemia, não vão mais para os cultos da igreja. Então a pandemia é culpada da ausência de um ou de outro crente. Ora, meus irmãos, o culto, olha, sublinhe esta frase: o culto é o coração da igreja. O culto é o coração da igreja. Não existe igreja sem culto. O estarmos aqui, isto é o coração. O culto é o coração da igreja, assim como a palavra é o coração do culto. Então, meus irmãos, não pode ausentar-se dos cultos, como é costume de alguns, conforme o texto que nós lemos. Meus irmãos, nós não podemos abandonar a igreja. Nenhum crente consegue viver de forma isolada. Não existe nenhuma possibilidade. Eu vou ser crente em casa, o pastor faz contato. Não, pastor, eu estou firme, eu sou crente, mas é crente onde? Não, sou crente em casa, crente isolado. Não existe o crente isolado. Já viram o que diz o texto de Efésios 5,19, lá estava falando, mas existe o animar uns aos outros pela presença nossa no culto da igreja. Nós nos animamos quando estamos juntos, nós nos aquecemos, nós adquirimos conhecimento, nós nos fortalecemos por meio do culto. O culto é indispensável. Não deixando de congregar, diz o texto. Nós temos, meus irmãos e irmãs, razões e muitas para frequentarmos assiduamente os cultos da igreja. Quando o texto diz assim, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros. O que é esse admoestar? Os irmãos já pararam para pensar? Eu penso que sim. Esse admoestar não é chamar a atenção de ninguém, não. Não é dar bronca em ninguém, não é exortar uns aos outros. Esse admoestar aqui é fortalecer. O texto não está dizendo, olha, vai na casa do irmão José da Silva, encorajar aquele irmão para vir para o culto. Não, não.
nós devemos estar no culto e reunidos encorajarmos uns aos outros. É isso que diz o texto. Não é encorajar alguém para vir para a igreja, mas é vir para a igreja e aqui nos encorajarmos mutuamente. É isso que diz o texto. É aqui que nós nos encorajamos. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que nós crescemos. Então o texto diz, não deixando de congregar-nos. Por quê? Porque é o estarmos juntos que vai fazer toda a diferença na vida do crente. Alguém já disse, e todo mundo já ouviu, né, que uma brasa fora do braseiro se apaga. O crente é a mesma coisa. Não quer viver em casa sozinho, isolado, abandona a igreja, não frequenta os cultos e tudo mais. Você vai esfriando. Eu conheço alguns crentes assim. Vai definhando espiritualmente, daqui a pouco é nada. Acabou. Virou pó. Porque no projeto de Deus não é assim. No projeto de Deus é estarmos aqui, como eu estou, os irmãos estão, as irmãs estão. Esse é o projeto de Deus. É assim que Deus coloca aqui para nós. Não deixar de nos congregarmos. Será que tem algum membro desta igreja que não está aqui no culto desta noite? Onde está? Fazendo o quê? Que coisa triste, não é verdade? Se está doente, enfermo, impossibilitado de vir, tudo bem. Mas do contrário, por que não estar aqui? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, costume ruim. E devemos nos congregar, porque a Bíblia diz que é aqui que nós vamos exercitar nossos dons espirituais. Meus irmãos, duas irmãs vieram aqui e cantaram. Que coisa, estimula a gente a cantar. Eu cantei com gosto, que gostoso, cantei, não é? Essas irmãs, instrumentos de Deus para isso acontecer, que maravilha. E aqui, dois irmãos, aqui nos instrumentos, afinadamente, corretamente, como isto, meus irmãos, dons espirituais. Dons espirituais. Vem aqui o irmão Miro e faz a abertura e ora pelas crianças. Tem uma irmã que está lá ministrando às crianças. Isto é igreja, meus irmãos, a igreja dinâmica, a igreja em movimento, a igreja celebrando, a igreja cultuando. E a igreja existe exatamente assim, para edificar uns aos outros. É só olharmos o que diz 1 Coríntios 14, 12. A Bíblia diz isto, que os dons espirituais, eles são usados na igreja para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, ele é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo dele. E nós somos os membros colocados no corpo por Deus, porque é Deus que nos colocou, cada um no corpo. Os irmãos já pensaram que quando eu olho para o corpo humano, que coisa bonita. Os irmãos já imaginaram se um olho estivesse numa altura, o outro noutra altura, a orelha, uma está aqui, a outra está cá embaixo. Um braço é comprido, o outro é curto. Não, uniforme, tudo bonito, tudo lindo. Deus fez tudo direitinho, muito bonito. Não existe ninguém feio na face da terra. Que coisa bonita, que coisa bonita. O corpo de Cristo é lindo. Os membros, os crentes, os membros foram colocados por Deus no corpo de Cristo, que é a igreja. A Bíblia diz isso, não sou eu não. É a Bíblia que diz. E se a Bíblia diz, é Deus dizendo. E se Deus disse, quem sou eu para dizer o contrário? Seria uma estupidez para a edificação do corpo de Cristo. E o texto, meus irmãos, diz mais. Porque diz assim, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
qual é o dia que o texto está se referindo, que se aproxima. Não é o dia do meu aniversário, não. Aliás, vai demorar ainda. Não é a segunda-feira, não. Não é o dia aqui. É o dia do juízo. Esse dia vai ser um dia extraordinário, mas um dia de muito desespero. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não é o dia da reunião da igreja, o dia do culto da igreja, é o dia da volta de Jesus. Meus irmãos, está muito perto. Muito perto. Mas até que ele volte, que nos congreguemos. A segunda atividade a que me refiro nesta noite com os irmãos é a atividade externa. Então a primeira atividade foi a atividade interna. Culto. Não se isole. Congregue. Não perca a oportunidade de cultuar. Vamos nos reunir. Isto é extremamente importante e é o que Deus deseja, é o projeto de Deus para a igreja. A outra atividade é a externa. Eu não sei se os irmãos conhecem aquele livro Os Outros 6 Dias. Um livro que eu li já 3 vezes, porque eu gosto muito dele. Paul Stevens, ele fala uma coisa muito interessante nesse livro Os Outros 6 Dias. Ele diz que no domingo, a igreja se reúne para adorar. E nos outros 6 dias, a igreja se espalha para evangelizar. Eu não sei amanhã onde o irmão vai estar, mas onde o irmão estiver, o irmão tem a oportunidade para falar de Jesus às pessoas que vão estar próximas do irmão. Eu não sei onde cada um vai estar, não sei, mas vai ser uma oportunidade para você falar de Jesus. Nós precisamos dar testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus às pessoas. Meus irmãos, eu fui para uma audiência aqui em Mogi das Cruzes. E quando eu cheguei lá, um juiz desconhecido, porque o juiz daquela vara, doutor Antônio, ele ficou doente e ele foi internado. E então um outro juiz veio para substituí-lo. Cheguei, entrei, como de costume. Terminada a audiência, ele perguntou assim: o doutor pode ficar um pouquinho mais de tempo aqui? O que o doutor faz nos fins de semana? Eu fiquei assim, bem, todo profissional do direito é meio desconfiado, né? Sempre. Aí eu disse: excelência, não entendi a sua pergunta. Ele disse: não, o que é que o doutor faz nos fins de semana? Eu disse: mas por que o senhor quer saber disso? Aí ele disse: não, eu gostaria de saber. Eu disse: olha, além de ser advogado, eu sou pastor evangélico batista. E, meus irmãos, eu faço questão de dizer que eu sou pastor evangélico batista. E quase que eu coloco P, baptista. Porque eu sou tradicional. Não gosto dessas coisas que andam acontecendo por aí. Eu sou baptista. Tá bom? Aí ele disse assim: eu sabia.
Eu falei, mas como que o senhor sabia se nós não nos conhecemos? É a primeira vez que nós estamos aqui nos vendo. Ele disse, de fato, eu sou juiz lá em Osasco. E é a primeira vez mesmo que nós nos vemos. Só que todos os juízes aqui, os promotores, já falaram do senhor para mim. E quando o senhor entrou ali, eu disse, é ele. Porque, meus irmãos, eu falo de Jesus para todos eles. Para todos eles. Um dia, doutor Diafentelli disse assim, doutor, fala dos batistas para mim. Eu disse, se eu puder falar de Jesus antes, depois eu falo dos batistas. Ele disse, tá bom, então fala de Jesus, então vou falar. Dos batistas falo uma outra ocasião, não tive muito tempo, mas falei um pouco. Mas, meus irmãos, olha, atividade externa. No domingo nós nos reunimos para adorar. Nos demais 6 dias da semana estamos espalhados para evangelizar. Olha, quantos são aqui da igreja de Sabaúna? 50 crentes, 50 membros. Imaginem 50 membros durante 6 dias evangelizando nos lugares onde os irmãos estão e as irmãs também. Esse templo não vai caber as pessoas, ele vai ser pequeno demais, não importa. Vamos para outro lugar. A igreja tem uma atividade externa, meus irmãos, e ela não pode de forma alguma deixar de exercer esta atividade. E o texto, claro, os irmãos já sabem qual é o texto. Eu vou até escolher uma irmã para falar o texto. Quer ver? Eu tenho certeza que ela vai acertar. Deixa eu escolher uma das irmãs para falar. Não, eu vou ler aqui. Mateus 28, 19. Tá bem? Eu sei que a irmã ia falar isso, então falo eu. Mateus 28, 19. O que é que diz? Claro, todos conhecemos, não é? Todos conhecemos. Jesus, depois de ressuscitar, se reúne com os discípulos, ele diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um imperativo, embora os estudiosos do grego dizem, mas aqui o texto, ele não é um imperativo, não é ide, não é imperativo, no grego não é imperativo, no grego é indo, pregue o evangelho a todas as nações, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala, olha, vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, porque, meus irmãos, o Evangelho de João diz que o Espírito Santo que convence a pessoa de que ela é pecadora e aceita Jesus, mas nós somos cooperadores de Deus no processo de redenção da humanidade. Então nós vamos pregando e o Espírito Santo vai convencendo. E Jesus então diz, olha, vocês permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito. E vocês então vão ser testemunhas minhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Meus irmãos, que coisa, que visão do Mestre. Que visão. Onde fica o fim do mundo? Quem sabe? Depende do referencial, né? Para nós, vamos dizer, é a China, a Índia, mas lá eles falam que o fim do mundo é aqui no Brasil, então depende de onde você está, não é isso? Todo lugar é fim do mundo, então, né? Mas então a visão de Jesus, que coisa impressionante. Agora, a igreja estava ali em Jerusalém, que confortável, que gostoso, que bom, vem um pastor e prega, e vem não sei quem canta, o outro toca, e mas está muito gostoso e tal. Deus falou assim, é? Eu vou provocar uma situação aqui, vocês vão ter que cair fora. E sabem o que aconteceu? Aconteceu o que está em Atos capítulo 7. Um dos diáconos da igreja,
homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Fico pensando nesse crente, sabem, irmãos? Que crente, né? Cheio do Espírito Santo, fé, sabedoria. Como nós estamos carentes de pessoas sábias. Não é pessoas que tenham conhecimento, não é gnoses. Conhecimento adquirido nos bancos escolares é sabedoria, sofia, filosofia, mãe das ciências. Sabedoria, e se não tem, peça a Deus, diz Tiago, e Ele dá sabedoria para quem não tem. Estevão, homem cheio de sabedoria, mas ele foi morto, apedrejado. Olhem só, mártir do cristianismo. Atos capítulo 7, não é isto? E o que foi que aconteceu em Atos capítulo 8? Logo no primeiro versículo de Atos capítulo 8, nós vamos observar que aquilo que Jesus disse, agora está aqui. Também Saulo consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, acomodada, muito gostoso, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. Mas não foi isso que Jesus disse lá em 1:8? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, fim do mundo, foi o que Jesus disse. E meus irmãos, nessa atividade externa, o que foi que aconteceu? Aconteceu o que está neste capítulo, versículo de número 4, olha que maravilha! Mas os que andavam, por isto o não imperativo, mas o indo, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Que maravilha! Esta igreja dispersa durante esta próxima semana, a começar pela segunda-feira, amanhã, indo para seus escritórios, para a indústria, para o comércio, para onde quer que seja, anunciando a palavra. O que é que vai acontecer com esta igreja aqui? E este evangelho chegou até nós. E meus irmãos, por que é que nós precisamos pregar o evangelho? Porque quando nós abrimos a Bíblia, em Mateus capítulo 24, no versículo 14, os irmãos sabem o que é que nós lemos? Lemos assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então vai acontecer o quê? Então, pode falar. Virá o fim. Então virá o fim. Mas quando é que o fim vai vir? Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Falta muito? Não. Mas falta muita gente aqui em Sabaúna conhecer o evangelho de Cristo e abraçar Jesus e colocar Jesus na vida, no coração. E está nas mãos desta igreja fazer isto. Tremenda responsabilidade. Tremenda responsabilidade. Mas eu quero concluir, meus irmãos, com uma constatação. Espero não estar demorando demais e sendo tedioso. Mas eu quero concluir com uma constatação. E eu diria para os irmãos que esta constatação ela não é nova. Ela não é de hoje. Ela vem de muito tempo, mas representativa de tudo o que acontece hoje também nos nossos dias, que são os crentes mornos, uma igreja morna. Os irmãos já leram na Bíblia sobre uma igreja morna? Qual a igreja na Bíblia
que não recebeu nenhum elogio de Deus por ser uma igreja morna, que está lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, não recebeu nenhum elogio de Deus. Uma igreja morna. A crente assim, morno na frequência aos cultos. Diz, irmão não foi ao culto da igreja? Mas também aquele pessoal que canta desafinado, crente morno. Irmão, como é que está a sua vida de oração? Não tenho visto você lá na igreja? Eu não sei, parece que Deus não se importa comigo, não. Eu não tenho orado a Deus e falado tanta coisa com Ele, mas Deus não resolve nada. Deus parece que Deus... Crente morno. Irmão, você tem falado de Jesus para as pessoas? Não adianta, todo mundo já ouviu, e quem tinha que decidir já se decidiu, quem não adianta, não vou perder meu... Crente morno, meus irmãos, crente assim. Irmão, e então como é que está a escola bíblica lá? Fraquinha, né? Fraquinha. Também aquele professor não se prepara. Crente morno. Esses crentes mornos fazem uma igreja morna. Deus não quer isso. Deus não aprova isto. Deus não ensina isto. Irmão, como é que está a defesa que o irmão faz da doutrina da fé cristã? É tudo a mesma coisa, não faz gritar, não gritar, e coisa, é tudo igual. Meus irmãos. Esse texto de Apocalipse capítulo 3, que fala desta igreja morna, que é a igreja de Laodiceia, que os irmãos já leram. É uma igreja que Deus não elogiou e não elogia. Capítulo 3, versos 14 e 15... Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Era uma igreja que batia no peito: não, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. Pessoas que se exaltam a si mesmas. Essa igreja, e Deus disse: olha, vocês estão equivocados. O morno sempre reflete um espírito de indiferença às coisas importantes, necessárias e indispensáveis. Uma igreja morna é uma igreja indiferente. É a coisa mais trágica que pode acontecer na vida de um crente, na vida de uma igreja, é a mornidão, que Deus vai vomitar. Deus não gosta, Deus não quer. Um calor enorme. E você chega num lugar com uma sede e alguém te dá um copo d'água, água morna para você beber. Não, queremos beber uma água fresquinha, gostosa. Você vai tomar um banho, está o inverno, um frio enorme. Você vai tomar um banho, mas a água está gelada. O aquecedor lá não está funcionando. Quando cai aquela água gelada, você até dá se espreme assim. Você quer uma água quente para um banho gostoso. Vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, eu quero terminar assim. As duas atividades da igreja, quais são? Uma atividade interna, adoração, comunhão, louvor,
não deixar de congregar e juntos encorajarmos uns aos outros. Atividade externa, indo falar de Jesus, evangelizar as pessoas, povoar o céu, povoar o céu. Ou a Igreja Batista em Sabaúna vai ser uma igreja morna. O irmão quer ser um crente morno, a irmã quer ser uma crente morna. Deus, Ele se satisfaz com isto, Ele vai te elogiar por isto. O irmão quer ser um crente que se coloca diante de Deus com entusiasmo e coloca-se à disposição da igreja de Jesus para o trabalho, não importa qual. Estou aqui, eis-me aqui. Tem aqui um irmão, uma irmã que tem vivido esse tempo assim de mornidão em relação aos trabalhos da igreja, aos cultos da igreja, ao testemunho. Tem aqui uma irmã que está vivendo essa mornidão. E se tem este irmão, esta irmã, quer mudar esta situação, quer mudar este quadro, quer viver uma vida de entusiasmo, de participação, de encorajamento recíproco, mútuo. Como que o irmão, a irmã quer ver esta igreja amanhã, ou a partir de agora? Igreja morna. Se não é isto, o irmão não pode ser, a irmã também não pode. O que Deus quer é que o irmão não seja morno, que a irmã não seja morna. E coloca diante do irmão, da irmã, este desafio. E eu espero que eu e você também aceitemos este desafio de Deus para fazermos desta igreja uma igreja mais arrojada do quanto tem sido até aqui. Deus pode contar com o irmão. Deus pode contar com a irmã. Então vamos orar. Pai Celestial, damos-te graças por tua palavra que nos encoraja, que nos desafia, que nos admoesta, que nos exorta. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra do Senhor. Mas, ó Deus, que não seja uma palavra que apenas possamos ouvir e permanecermos do mesmo jeito, que ela possa nos levantar da mornidão que às vezes estamos, para uma vida efetiva na presença do Senhor, no cumprimento dessas atividades, atividade interna, de encorajamento mútuo e atividade externa, levando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, durante os dias em que nós estamos nos escritórios, nas indústrias, no comércio, em todos os lugares. Ajuda, ó Deus, cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui. Precisamos muito de Ti, Senhor. Encoraja-nos, ó Deus. Faz com que sejamos diferentes do quanto temos sido até aqui. Desafia-nos, ó Pai. Coloca-nos no lugar em que Tu desejas, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Pedimos-te assim, orando no nome de Jesus. Amém. Amém.